Olá a todas e a todos, todos que estão aqui presentes. É uma alegria e ao mesmo tempo uma oportunidade muito grande de estar aqui com vocês, de estar aqui nesse encontro auspicioso. Meu nome é Cacá Verá e eu vou compartilhar com vocês hoje um tema que para mim é precioso e imprescindível, a questão da ancestralidade. Ancestralidade e desenvolvimento de consciência. Quando a gente fala em ancestralidade, normalmente, possivelmente venha à mente de vocês algo relacionado a algumas culturas tradicionais, como, por exemplo, a cultura indígena, a cultura africana, a cultura hindu, a cultura africana, né? Porque nessas culturas, né, os povos remanescentes dessas culturas ainda mantêm um vínculo e ainda declaram extremamente importantes o cultivo de uma relação com seus ancestrais e com a sua ancestralidade. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é que conhecer a ancestralidade, saber sobre a ancestralidade, independente das culturas, é algo que considero de vital importância para nós todos, porque o conhecimento acerca da ancestralidade vai ter um reflexo direto sobre a nossa saúde, a nossa prosperidade e a nossa espiritualidade. Realmente é um tema muito importante. E ela vai dizer muito sobre a questão da nossa consciência, né? A questão da possibilidade e do potencial do desenvolvimento da nossa consciência. Por quê? Porque, antes de mais nada, a ancestralidade diz muita coisa a respeito dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, das nossas visões de mundo, né? Das nossas crenças. Pode ser que você não tenha parado para pensar sobre isso, mas possivelmente muita coisa do que você faz, o como você age, a visão de mundo que você tem e alguns dos seus hábitos, sejam ainda parte daquilo que te antecedeu e daqueles que te antecederam, né? Para muitas pessoas, inclusive, a sua vida atual, a sua vida contemporânea, é totalmente submetida de acordo com a visão de mundo ancestral, de acordo com hábitos e crenças daqueles que te antecederam, dos teus familiares, avós, pais, e não tem a menor ideia sobre isso. Quanto mais nós conhecemos sobre a nossa ancestralidade, mais nós conhecemos sobre nós mesmos, sobre parte da nossa consciência. Por quê? Porque a ancestralidade é o nosso programa instalado quando nós nascemos, né? Assim como um computador, mesmo que novo, você pode comprar um computador novíssimo, zero, abrir, tirar da caixa, mas ele não está zero, né? Ele tem ali um conjunto de programas necessários para você iniciar um movimento. A nossa ancestralidade é uma parte do programa instalado em nossa consciência e ela diz respeito sobre aquilo que nós iniciamos o nosso movimento na vida, no mundo. Por isso que conhecer sobre a sua ancestralidade é conhecer muito sobre você mesma, sobre você mesma, sobre como você tem lidado com algumas coisas na sua vida, desde relacionamentos, comportamentos e o seu modo de ver o mundo.
Eu quero, então, começar contando uma pequena história que vem do Xingu, né? Uma história de como os xinguanos, particularmente o povo Camaiurá, lida com relação ao cultivo da sua ancestralidade. Eu vou contar a história do Quarupi. Quarupi é um nome ligado a um rito muito importante para os povos indígenas xinguanos, e ele tem sua origem no povo Camaiurá. O Quarupi é um período que o povo Camaiurá dedica no ano, normalmente na transição entre o momento da primavera, onde que vai se inaugurar a primavera, e nesse momento toda a comunidade se reúne para homenagear os seus ancestrais. E um dos ancestrais homenageados são aqueles que fizeram a passagem, aqueles que já não estão mais nesse plano de existência. E ele tem 3 fases, né? A primeira fase diz respeito a observar naquele ancestral e naqueles que fizeram a passagem sobre aquilo que eles deixaram de negativo em nossas vidas. As coisas ruins, as brigas, os conflitos, os dissabores. E nesse momento é levantado toda a memória das negatividades, das situações, das coisas, dos fatos negativos. Isso parece até uma coisa, para quem não conhece, desastrosa, porque você pensa, nossa, estão fazendo um rito para os ancestrais, estão falando inúmeras coisas aqui ruins, negativas, mas essas coisas são levantadas, essas memórias são levantadas, e logo em seguida é feito todo um rito para a dissolução dessas memórias negativas. E na segunda parte desse rito é trazido todo o legado, né, todos os valores, as coisas positivas que aqueles antepassados, que aquele ancestral deixou, né, um ato compassivo, um ato de generosidade, as histórias alegres, as conquistas, as vitórias, e tudo isso é trazido e é realizado uma grande dança, reverenciando as coisas positivas, né, o legado. E aí você começa a perceber o quanto isso começa a fazer sentido, né? E há um desfecho no rito do Quarupi, uma terceira parte, que diz respeito a reconhecer que todos nós descendemos de um ancestral de todos os ancestrais, de que existe em algum lugar da nossa memória, seja como arquétipo, seja como símbolo, um ancestral comum, um ancestral da noite dos tempos, uma origem que vem de uma época extremamente remota, do início do mundo. Os Camaiurá consideram muito importante você remeter até essa memória da origem de tudo, porque existe a ideia de que quando nós nos conectamos com esse ancestral mítico, com esse ancestral arquetípico de cada cultura ou de cada um de nós, nós nos conectamos com um poder misterioso, porque nos remete exatamente à potência da manifestação da vida que habita em todas as vidas. Por que eu conto essa história? Porque no nosso encontro de hoje eu quero esmiuçar melhor sobre essas 3 fases, esses 3 momentos de ancestralidade. A ancestralidade, ela vai nos colocar, inevitavelmente,
em contato inicialmente com a nossa família, né? Nossos irmãos, nossos parentes, nossos tios, nossas tias, pais, avós, né? Inevitavelmente, ela vai nos colocar em contato nesse lugar, nesse ambiente. E quando nós conectamos nesse lugar, nesse ambiente, é necessário reconhecer que, para cada um de nós, a experiência que temos no nosso ambiente familiar e no nosso ambiente ancestral familiar, ela não só é diferente, única, mas, para a maioria das pessoas, ela é muito conflituosa. Para a maioria das pessoas, ela gerou muitas dores. Para uma grande maioria das pessoas, ela gerou também muitas memórias amargas. E, às vezes, é difícil, primeiro, nós nos liberarmos dessas memórias, e, segundo, é difícil não ser influenciado, é difícil com que a nossa própria personalidade, o nosso próprio jeito de ser, a tradição tupi vai chamar isso de nhanderecó, o nosso jeito de ser, é impossível o nosso jeito de ser não ter sido também amalgamado, não ter sido também forjado, né, por grande parte desses conflitos. E quando nós não temos o reconhecimento ou o mapeamento de que influências são essas, muitas vezes nós repetimos nas nossas vidas, seja em que ciclo da vida for, né, no primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto ciclo da vida, os mesmos padrões instalados dessas memórias, desses sabores, disso que nós chamamos de Ivirainr, né? Disso que nós chamamos um sistema de crenças, a árvore de crenças instalada dentro de nós. Por isso que conhecer a ancestralidade, conhecer, lidar com essas memórias e cultivar essas memórias pode nos ajudar a deixar de repetir determinados padrões de crenças e comportamentos, a observar os valores e as virtudes de um legado e poder efetivamente nos libertar de possíveis negatividades que nos acompanham, que vêm da ancestralidade. Então, ao considerar a ancestralidade, nós vamos considerar, a primeira coisa, né, um padrão, um sistema de crenças instalado em cada um de nós, que nós nascemos com ele. E nesse sistema de crenças você tem coisas boas, coisas ruins e também coisas, memórias, potências esplendorosas, né? Você tem um legado esplendoroso ali, né? No entanto, quando você não tem um conhecimento sobre essa ancestralidade, esse programa instalado vai agir na sua vida e você vai chamar isso de destino. Ah, foi o destino que quis, né? Ou o destino é assim, né? Você pode também chamar isso de má sorte se aquilo que se repete na sua vida é mais ligado a padrões negativos. Você pode chamar isso também de boa sorte se aquilo que tem instalado dentro de você reflete mais padrões positivos. De qualquer maneira, esse programa, de alguma maneira, pode limitar o seu desenvolvimento consciencial. Por quê?
Porque enquanto você não conhece, enquanto você não sabe, enquanto você não reconhece esse programa dentro de você, você vai ter uma relativa capacidade ou uma relativa potência de avançar no seu caminho próprio. Nós acreditamos, na tradição ancestral, que nós temos um caminho próprio a seguir, um caminho livre e aberto a seguir. E nós temos uma consciência própria a desenvolver e a ser desenvolvida. Mas para nós chegarmos nessa consciência própria, antes nós temos que separar um pouco um joio do trigo, ou seja, separar aquilo que é nosso, aquilo que é da nossa essência e aquilo que é uma instalação dentro de nós. Né? Quanto mais conhecimentos nós tivermos desses aspectos, mais nós vamos construindo a nossa própria jornada, né? A partir, então, em algum momento, de uma experiência mais genuína de nós mesmos. Né? É por isso que a ancestralidade é tão importante. Na tradição tupi, nós consideramos três grandes dimensões da consciência. Nós chamamos essas dimensões da consciência de Avá, Yang e Bo. A dimensão Avá é a dimensão, eu vou dizer aqui, da supraconsciência, da consciência maior. A dimensão Yang é uma dimensão da nossa consciência anímica, da nossa consciência de alma. É a dimensão da nossa consciência que nos conecta com o nosso sistema vibratório, com o nosso sistema de energia e com nossa relação com as coisas do nosso mundo interior. E tem uma dimensão de consciência chamada Bo. E essa dimensão de consciência nos conecta com aquilo que na psicologia vai chamar de subconsciente, o eu subconsciente. Então, a dimensão Bo é a dimensão do eu subconsciente, a dimensão Yang é a dimensão do eu vibratório, do eu energético, do eu anímico, que nós também somos, e a dimensão Avá é a dimensão da grande consciência, né, da supraconsciência, ou a dimensão do espírito que nos habita, do espírito em nós. Por que eu estou falando dessas três dimensões de consciência? Porque a ancestralidade vai nos ensinar muito sobre essa dimensão Bo, essa dimensão do nosso eu subconsciente. Quando nós lidamos com essa dimensão Bo, com essa dimensão do eu subconsciente, é muito importante para as nossas vidas. Por quê? Porque no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essa é a dimensão mais próxima de nós. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo que nós agimos no nosso cotidiano, a maior parte é realizada de um modo subconsciente. Uma atividade, um comportamento, um hábito, um jeito de falar. Isso significa dizer, então, que a maior parte no nosso cotidiano nós estamos repetindo padrões ancestrais. Perceberam a importância, então, de entender um pouco mais sobre a ancestralidade? É isso. Né? Então, quando a gente cultiva a ancestralidade, nós temos mais domínio sobre esse subconsciente, pelo menos sobre alguns padrões desse subconsciente. Quando a gente não cultiva uma ancestralidade, nós temos menos domínio sobre determinados padrões do subconsciente. E nós temos também mais dependências
de determinadas crenças do passado remoto que necessariamente não nos servem mais para o nosso tempo aqui agora, no presente momento. Perceberam? Quando, então, nós desvendamos alguns mistérios da nossa ancestralidade, consequentemente, nós nos tornamos mais senhores do nosso subconsciente e podemos utilizá-lo a favor de cada um de nós. Por isso, eu quero compartilhar com vocês agora algumas coisas a respeito de como esses padrões se ancoram em cada um de nós. Vou dar alguns exemplos. Quando nós realizamos gestos e movimentos sem necessariamente estarmos conscientes deles, e quando nós falamos de uma maneira necessariamente sem estar consciente delas, inevitavelmente nós poderemos estar repetindo aquilo que nossos avós, aquilo que nossos bisavós, aquilo que nossos ancestrais faziam, falavam, manifestavam e expressavam. Isso é bom? Isso é ruim? Talvez. O que vai determinar se isso é bom ou isso é ruim é justamente o modo como você lida com essas memórias do seu passado e a maneira como essas memórias interferiram na sua vida. Um exemplo que eu dou uma pessoa que não conheceu seu pai ou que não conheceu a sua mãe, que foi adotada por uma família e que nasceu já adotada numa família mediana ou independente de classe, e que, num determinado momento da sua vida, ela descobriu que foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe e conhece pouco ou nada sobre seus avós e bisavós. E aí essa pessoa, ao descobrir então que foi rejeitada por aqueles que te antecederam, cria dentro de si uma raiva ou um ódio ou um sentimento de abandono, de tristeza por conta disso. Isso é algo que é uma demonstração que eu estou dando, mas que pode ter acontecido com alguém do nosso círculo de pessoas ou conosco mesmo. E essa dor, essa rejeição, ou esse abandono, essa raiva, esse padrão, ele fica instalado dentro de você, de uma maneira inconsciente. E você passa a reverberar esse padrão. E o que acontece é que quando você está no seu cotidiano, no seu dia a dia, ou tecendo as suas relações, toda vez que tiver que lidar com algo que diga respeito, por exemplo, à autoridade, porque o arquétipo do pai e da mãe é a autoridade, você pode ter algum tipo de dificuldade de relacionar com esse tema. Estou dando um exemplo, entre inúmeros outros possíveis exemplos do quanto, então, que a ancestralidade interfere em nosso modo de ser e em nosso modo de expressar. Um outro aspecto que eu quero trazer aqui para vocês, do ponto de vista da ancestralidade e da consciência. Quando a cultura contemporânea foi se amalgamando,
e eu vou dizer aí do século XVI para cá no Brasil, por exemplo, ou posso dizer aí da pós-Idade Média para cá, com o passar do tempo, essa cultura contemporânea foi adotando alguns costumes e alguns princípios através, enfim, de determinadas efemérides em relação ao culto a antepassados, em relação à ancestralidade. O exemplo que eu dou é que nós temos ainda o mês de novembro, da cultura ocidental, onde no dia 1º e no dia 2, 1º de novembro e 2 de novembro, são as datas dedicadas a culto aos ancestrais ou a culto aos antepassados, chamado Dia de Finados no Brasil, né? Mas essas datas são datas normalmente dadas para o culto aos ancestrais, não é isso? No Brasil, como talvez na maior parte do mundo, essas datas elas são um feriado, muita gente vai para o sítio, vai para a praia, vai se distrair nessas datas. Mas milhares, talvez milhões de pessoas nessas datas vão visitar os seus antepassados, o túmulo dos antepassados, levar flores, reverenciar, né? Esse momento e esse lugar é um lugar precioso para a cultura contemporânea. Infelizmente, uma boa parte das pessoas lidam com esse momento cultivando tristeza, dor, mágoa. E com isso, cria justamente o fortalecimento de um vínculo de dor, mágoa, tristeza em relação à sua ancestralidade. E isso cria-se, então, um padrão que passa a continuar repetindo nas suas vidas. No entanto, existem aquelas pessoas e aquelas culturas que oportunizam esse momento para, ou através de orações, ou através de ritos, ou através de meditações, cultivar a libertação das amarras, das dores, das desavenças, dos conflitos, e emanam através de orações, de sutras, de cantos, de rezas, o seu sincero desejo de libertação justamente de conflitos, dores, tristezas e mágoas. Perceberam? Aquelas que fazem esse tipo de cultivo estão dissolvendo das suas memórias subconscientes justamente as negatividades em relação à sua ancestralidade. E isso é maravilhoso, mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm essa consciência, né? Quando você conecta com teus antepassados, quando você conecta com aqueles que te antecederam, ou quando você conecta com as suas raízes culturais, de uma maneira a desejar, através do coração e da intenção, né, a libertação das memórias dolorosas e a expansão de uma memória de virtudes e valores, você está fazendo uma reprogramação no seu subconsciente. Por isso que aí, nesse sentido, a ancestralidade te favorece e gera, então, a partir daí, prosperidade, saúde psíquica e podem ter certeza, isso vai favorecer também todas essas raízes que te antecederam. Entenderam? No mundo contemporâneo, nós temos o espaço para o cultivo da ancestralidade, mas, no entanto, nós não temos a consciência da melhor maneira desse cultivo, a ancestralidade.
E a melhor maneira de cultivar vai, inevitavelmente, ajudar também no desenvolvimento da nossa consciência. Nesse primeiro patamar, nessa primeira base da nossa consciência, que é o eu subconsciente, que existe em cada um de nós. Deu para entender? Então, eu vou dar uma pequena pausa para a gente falar da próxima etapa de ancestralidade que eu quero comentar com vocês. Uma pausa para uma água, uma pausa para um rápido retiro e eu volto já. Até! Olá, pessoal. Muito bem. Então, nós vimos o quanto que a ancestralidade interfere, independente de você considerar ela importante ou não, na sua vida, no seu cotidiano, né, no dia a dia, nos nossos hábitos, nas nossas memórias, nos nossos padrões de crenças, nos nossos comportamentos. Né? E interfere dentro de um nível realmente muito profundo. E eu quero compartilhar com vocês agora por que interfere nessa dimensão tão profunda do nosso subconsciente e do nosso inconsciente coletivo. Interfere pelo fato de que a nossa vida ela é sustentada sobre 3 dimensões de ancestralidade. E eu quero comentar alguma coisa dessas 3 dimensões agora. A primeira dimensão que a ancestralidade nos estrutura é justamente a dimensão genealógica, é a nossa ancestralidade genealógica, que nós sabemos muito bem disso, né? Está presente na nossa genética, nas nossas células, no nosso corpo físico, né? As nossas heranças genéticas compõem aí parte dessa ancestralidade genealógica, né? Aquilo que os nossos pais, avós, bisavós, tataravós nos deixaram, como eu falei, de legado
estruturam o que nós somos hoje, né? O que nós expressamos hoje, pelo menos parte do que expressamos. E essa é a primeira dimensão de ancestralidade que nos aporta. Mas há uma segunda dimensão de ancestralidade que também interfere nesses mesmos padrões de memórias, de crenças, né, e de temperamentos nesse sentido. É a nossa ancestralidade anímica, a nossa ancestralidade de alma. E o que é essa ancestralidade anímica? O que é esta ancestralidade de alma? Diz respeito ao nosso ser mais interno, né? Diz respeito àquilo que eu falei agora há pouco, nós chamamos de Yang, né? Cada um de nós, antes de sermos um corpo físico, somos um corpo de alma, somos um corpo anímico. E esse corpo anímico é sustentado também pelos seus ancestrais. E esse ponto é o ponto que mais a cultura indígena, de uma maneira particular, cultiva e considera. Não só a cultura indígena, como a cultura africana, a cultura hindu, né? Consideram muito essa dimensão dessa ancestralidade. Por quê? Porque ela diz respeito à natureza e diz respeito à nossa natureza interna, nossa natureza pessoal. Essa ancestralidade anímica que eu falo é aquela parte em cada um de nós, que na psicologia vão também chamar de psique, mas que nos aporta através das forças da natureza que nos amalgamam. A nossa alma é tecido pelas forças da natureza. A nossa alma é tecido pelo espírito da terra, pelo espírito da água, pelo espírito do fogo, pelo espírito do ar. Essas 4 forças da natureza, para nós das culturas indígenas, são 4 grandes ancestrais, são 4 grandes inteligências, são 4 grandes consciências. E essas 4 grandes inteligências nós chamamos de Nhandejaras, na língua tupi, que significa nossos senhores. Nhandé é nosso, Jara, senhor. Esses nossos senhores, ou nossos regentes, estruturam aquilo que você vai chamar de eu no sentido mais íntimo. Aquilo que a psicologia vai chamar de psique. Aquilo que algumas tradições vão chamar de alma. E essa ancestralidade anímica é algo que a sociedade contemporânea não cultiva muito. Na verdade, a sociedade contemporânea, muitas vezes, nem a considera, né? Se você for, por exemplo, lidar com aquelas pessoas de sistema de visão de mundo mais materialista, né? Mas essa ancestralidade, para nós, é extremamente preciosa, tanto quanto cuidar da ancestralidade genealógica, nós devemos cuidar dessa alma que nos habita, dessa ancestralidade anímica que nos habita. Essa ancestralidade vai dizer respeito, por exemplo, aquilo que os antigos xamãs do povo tolteca chamam de Nauau, né? Aquilo que os pajés da tradição tupi vão chamar de Imbaequaá, que é a parte de você que conecta com 4 portais de canalização da grande consciência, né? Esses 4 portais vocês vão reconhecer facilmente porque o próprio Jung já estudou e codificou esses 4 portais e o chama de 4 funções psíquicas. O portal sensorial, portal das nossas sensações,
o portal emocional dos nossos sentimentos, né? O portal dos nossos pensamentos, o portal mental, e o portal intuitivo das nossas intuições, daquela parte que nos conecta com o divino mistério, né? O Jung vai chamar esses portais de funções psíquicas: sensação, sentimento, pensamento e intuição. Cada um desses aspectos da nossa alma, do nosso ser interno, estão ligados a uma das 4 forças da natureza. O portal sensorial está ligado ao elemento terra. Emocional está ligado ao elemento água. O portal mental ao elemento ar. E o portal intuitivo ao elemento fogo. Então, a terra, a água, o fogo e o ar habitam dentro de nós, forjando aquilo que é o nosso eu anímico, e nós devemos, no mínimo, um reconhecimento dessa presença dentro de nós. Se esse reconhecimento é seguido de gratidão, há uma potencialização dessas forças dentro de nós, dessas forças que nos animam. Se nós temos gratidão por aquilo que nos anima, por aquilo que nos vivifica, consequentemente, isto interfere em nossa vitalidade, em nossa saúde psíquica e em nossa espiritualidade. Essa segunda dimensão de ancestralidade, ela é algo ainda a ser descoberta por muitas pessoas da sociedade não indígena. Na verdade, ela é algo ainda a ser considerada por uma boa parte da sociedade não indígena. Mas essa ancestralidade é ela que nos conecta com os centros de criação e de criatividade dentro de nós e no cosmos. Daí a importância de cultivá-la, daí a importância de reverenciá-la, daí a importância de conectar com a própria natureza física, porque a natureza física, um ecossistema, as águas de um rio, uma montanha, uma praia, um ambiente natural, nada mais é do que os nossos ancestrais de alma vibrando, atravessando dentro e fora de nós o tempo todo. Percebem? Percebem que o grande mal que a humanidade tem causado justamente se inicia quando ela se desvincula das forças da natureza. E, no segundo momento, quando ela, além de se desvincular das forças da natureza, ela passa a poluir as forças da natureza. Ela passa a envenenar as forças da natureza e depois ela passa a destruir as forças da natureza. Então, quando ela desvincula, envenena e destrói um ecossistema, uma montanha, polui uma água, envenena um ar, na verdade, nós estamos, com isso, só destruindo a nossa própria alma, o nosso próprio ser. Não é à toa que a humanidade chegou no momento em que está dentro de um desafio tão desastroso para todos nós no mundo nesse momento, que está aí se manifestando como pandemia, que está se manifestando como inúmeras crises sociais, que está aí se manifestando como a expressão de seres de extrema ignorância nas mais diversas áreas de poder. Porque simplesmente nós viramos as costas para aquilo que nos anima, para as forças que nos animam, para as forças que nos trazem, na verdade, o poder da sabedoria, o poder da reflexão, o poder da vida,
né? O poder da saúde, porque essa ancestralidade anímica é a ancestralidade da própria vida instalada dentro de nós. Se na ancestralidade genealógica existe um programa instalado de nós, vindo daqueles que nos antecederam, na nossa ancestralidade anímica existe também um programa instalado em nós, só que esse programa é o programa da vida. Nada mais, nada menos do que isso. É a própria vida instalada em nós, né? Essa ancestralidade anímica também vai dizer muita coisa sobre o nosso Nhanderecó. Na língua tupi, Nhanderecó significa assim, o nosso temperamento, a maneira como nós nos relacionamos com alguns aspectos da nossa vida. Existem algumas comparações em relação a isso, por exemplo, nas culturas ancestrais, em relação a esses temperamentos. O temperamento mais raivoso, o temperamento mais tristonho, o temperamento mais pensativo, mais no mundo das ideias, o temperamento mais intuitivo, né? Essa ancestralidade anímica vai trazer para cada um de nós o reconhecimento de qual é o temperamento dominante que emerge de dentro de nós mesmos. Qual é o seu temperamento dominante? Você é mais intuitivo? Você é mais sentimental, emocional? Você é mais das ideias, do mundo das ideias, criativo? Ou você é mais do impulso para a ação, para o fazer, para a atividade? Isso é memória e herança dessa ancestralidade anímica, a qual todos nós somos portadores. E essa é a segunda dimensão de ancestralidade que vai interferir em nossos padrões de comportamento, memórias, hábitos e ações. Entenderam a profundidade da importância de termos uma relação cada vez mais clara com essas dimensões de ancestralidade? Bom, mas é necessário falar de uma terceira dimensão de ancestralidade que nos ancora, que é um desdobramento dessa segunda dimensão. É a nossa ancestralidade espiritual. Pois é. E essa terceira dimensão é a matriz das anteriores. Isso quer dizer o seguinte, que a ancestralidade maior que nos ancora é o fato de nós sermos seres espirituais, encarnados numa provisória dimensão existencial, né? Essa terceira ancestralidade, a nossa ancestralidade espiritual, vai dizer que em cada um de nós é uma expressão do divino, simplesmente isso. E essa é a ancestralidade mais profunda que nos sustenta. As demais, a ancestralidade anímica, modela essa ancestralidade divina que nós somos. E a ancestralidade genealógica corporifica essa ancestralidade anímica e divina que nós somos. E quando essas três ancestralidades, espiritual, anímica e genealógica, se organizam, se harmonizam, então nós vamos aí dotando o nosso ser de uma presença consciencial. Nós vamos dotando a nossa vida de uma oportunidade de realmente ser mais presente na consciência de nós mesmos. E é por isso que nessa sabedoria ancestral, nessa sabedoria tupi, nós procuramos olhar para essas três dimensões. Quanto mais essas três dimensões estão verticalmente mais integradas em nós, mais consciente de nós mesmos nos tornamos e, consequentemente, mais presente, mais pulsante, mais criativo e mais realizadores nós nos tornamos, né? É por isso
que mais do que emerge a necessidade de olharmos para cada uma dessas macrodimensões dentro e fora de nós. E, nesse sentido, justamente, o trabalho de estudar os níveis de consciência e o trabalho de compreender as dimensões de energia que nos ancoram também é necessário, né? Assim como faz o Mark Schultz e assim como faz, por exemplo, né, a Vanessa, que está compartilhando com vocês aqui, os níveis de consciência. Porque cada uma dessas coisas, cada uma dessas informações, desse conhecimento, vai nos ajudando nesse caminho de integração, né? Que não o grande desafio de nós mesmos, mas que é a base para que nós possamos ter cada vez mais a consciência de nós mesmos, para termos aquilo que os nossos mestres e alguns nossos orientadores chamam de presença, né? Para que nós realmente possamos dizer: eu sou a presença aqui agora, em todas as dimensões, na dimensão física, na dimensão anímica, na dimensão espiritual. E quanto mais nós somos a presença na dimensão física, na dimensão anímica e na dimensão espiritual, mais consciente de nós mesmos nós nos tornamos e mais claro também se torna propósitos e oportunidades dentro desta existência que nos aporta. Eu vou dar mais uma pausa agora. Voltamos daqui a pouquinho.
nossas origens. Né? Na tradição tupi, essa ancestralidade divina, ela está representada pelo Sol e pela Lua, Quaraci e Iaci. A palavra Quaraci, na língua tupi, Quará significa emanação, e Si significa mãe. Né? Jaci ou Iaci, que é a palavra designada para a Lua, né, também significa a emanação materna, emanação de todas as origens. Então, quando se diz que os povos indígenas, em particular, a tradição tupi, cultua o Sol e a Lua e cultua a Mãe Terra, não é simplesmente uma crendice, uma crença, ou porque esses povos têm naturalmente esse vínculo, né, com a natureza. É porque nesta tradição, nesse olhar, o Sol é uma manifestação corporificada de um mistério maior, do divino mistério. As emanações do Sol, as emanações dos raios do Sol, da luz do Sol, vivifica todas as formas de vida. Isso é um mistério para nós todos. Isso é um indício de que tem uma inteligência maior aí operando, onde o Sol funciona aí como um corpo de manifestação dessa inteligência maior. Então, por isso que nós ligamos ao Sol a esta ancestralidade divina que aporta toda a vida. Já pararam para perceber isso? Né? Conseguem ver alguma coisa no mundo, alguma forma viva no mundo que continue viva sem luz, sem a luz do Sol? Né? A gente vê no reino vegetal, o próprio reino mineral é resultado de incontáveis luzes através de milhares e milhares e milhares de anos da força do Sol se expressando. Aí a Lua é a contraparte desse Sol, assim também como as estrelas. Então, para nós, quando a gente olha o céu, a gente vê essa presença do divino. Quando a gente olha o Sol e a Lua, a gente vê essa presença do divino. Mas é importante reconhecer que essa presença não está somente fora, quando a gente olha para o céu, para o dia, para a noite, mas também dentro de nós. Né? Dentro de cada um de nós, as nossas células, ou se você for olhar aí, hoje com a ajuda da ciência, com a ajuda da física, por exemplo, com a ajuda da química, a gente pode olhar dentro de nós e ver aí que em cada um de nós tem uma estrutura que você vai chamar de átomo, de próton, de nêutron, de fóton. Você vai chegar na luz, você vai chegar em uma expressão solar, você vai chegar em uma expressão lunar. Então, quando a gente fala de uma ancestralidade divina, nós estamos falando também dessas forças e inteligências cósmicas que nos sustentam. Né? E é necessário integrá-las, cada uma delas, à nossa consciência racional, a um reconhecimento dentro da nossa consciência racional, para que nós possamos, com o tempo, ter um outro tipo de relação, de atitude, que nos leve a uma integração e uma expressão desse dom, dessa vida, dessa presença. Eu quero também compartilhar com vocês como que, na tradição tupi, essas três dimensões são integradas.
Isso é muito importante, né? É um dos elementos, uma das ferramentas mais importantes para integrar essas três dimensões, subconsciente, consciente, supraconsciente, a dimensão do Bo, a dimensão do Yang, a dimensão do Ava em nós, é o som. O som. O som para nós, o som da palavra, a vibração da palavra, é o elo que integra ou desintegra a conexão entre essas três grandes partes em nós. O som é um mistério, mas também, para nós, esse mistério do som é a expressão de uma divindade que ancora essas três ancestralidades. E essa divindade nós chamamos na língua tupi de Tupan. Tupan, o som criador. Isso, com certeza, vai remeter a alguns de vocês a fazer um paralelo com outras tradições sagradas que reconhecem o poder do som como não somente um fenômeno, mas como um princípio que pode integrar cada um de nós, nos mais diversos aspectos em cada um de nós. Na tradição tupi, se reconhece o poder do som. Mais especificamente, de uma maneira singular, a tradição tupi considera as vogais, o padrão das vogais, sim, as vogais, A, E, I, O, U, essas vogais, e as vogais mais ancestrais, como U, M, U, essas vogais mais guturais, como ferramentas que podem nos ajudar a integrar, equilibrar, atuar de uma maneira, inclusive, curativa na integração dessas ancestralidades dentro de nós. Sim, porque cada uma dessas vogais, e a tradição tupi considera 7 vogais importantes nesse trabalho, cada uma dessas vogais tem o poder de ativar vibratoriamente essas dimensões ancestrais em nós que se organizam dentro dos nossos corpos. O nosso corpo físico, o nosso corpo vibratório, o nosso corpo de energia, né? E o nosso corpo de luz. E aí, nesse sentido, é importante lembrar algo para vocês. Cada uma dessas ancestralidades tem um corpo em nós. A nossa ancestralidade genealógica tem em nós o seu corpo físico, ou o nosso corpo físico, no caso. Integra a nossa genealogia. Mas a ancestralidade anímica tem em nós uma estrutura de um corpo que é energético, que é um corpo vibratório, que é um corpo energético, né, que se expressa através de sistemas de vórtices de energia. Nós chamamos ierês, são as rodas energéticas que vão configurando e estruturando essa anatomia vibratória do nosso corpo de alma, né? E o nosso corpo de luz, que ancora a nossa ancestralidade divina, né? Esses 3 corpos, que nós chamamos na língua tupi de Endu, o corpo de luz, né? De Yang, o corpo de energia, e Bo, esse corpo físico, eles podem ser harmonizados e ativados simplesmente
emitindo palavras, sons vocálicos, o som das vogais. Nós chamamos isso de tarová. Tarová é uma ciência que reconhece o poder vibratório das vogais como importante e como necessário para integrar esses corpos. É por isso que os povos indígenas realizam nos seus ritos de cura e nas suas orações de cura cantos vocálicos. Quando vocês escutam grupos, rodas de povos, em qualquer etnia, emitindo sons, né? Hey, 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 ho. Emitindo esses sons vocálicos, na verdade, é um trabalho de harmonização desses centros que integram essas três dimensões do nosso ser, essas três dimensões ancestrais, que também são essas três macrodimensões da nossa consciência. No século XVI, quando os estrangeiros chegaram aqui no Brasil e viram os povos em roda emitindo esses sons, Yahê, 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 acharam que eram povos muito primitivos, que não sabiam nem entoar um canto com uma frase, e, na verdade, eles estavam simplesmente fazendo uso desse conhecimento, desse poder vibratório das vogais. Existem 3 vogais que nos ajudam a harmonizar as 3 ancestralidades em nós. A primeira vogal é a vogal I. Quando você vibra essa vogal, a vogal I, assim como uma cigarra cantando para o sol, você está entrando em sintonia com a sua ancestralidade divina. Quando você emana o som I, fazendo da seguinte maneira, inspirando e emanando, e você está ativando um determinado centro que vibra aqui, no centro da testa. E esse centro, ao ser ativado por essa vogal, te conecta com o mais alto, te conecta com as forças do grande sol. Você pode experimentar fazer isso agora. Inspira e emana. E você vai sentir ressoar aqui, nesse ponto, a partir da nuca. Experimenta de novo. Inspira. E quando você faz isso, você está conectando com a sua ancestralidade divina. Você está abrindo também o centro do alto, que nós chamamos de apté. A segunda vogal que eu quero compartilhar com vocês é a vogal do som A. O A, quando você vibra a vogal A, você vai perceber que ela emana mais desse centro cardíaco. Ó, inspira. A. Quando você emana o som A, você está conectando com o seu coração. Você está conectando com a sua alma. Você está conectando com o seu centro anímico. Portanto, você está harmonizando
esse centro anímico em você. Experimenta agora. Vamos lá. Inspira e emana. Sentiu? Quando você faz isso, você harmonizou a sua alma, o seu centro anímico, o seu ser interno. Além de fazer isso, você também pode fechar os olhos e reverenciar, por exemplo, a terra que te sustenta. Reverenciar, por exemplo, a água que te sustenta. Reverenciar o ar que te sustenta. Reverenciar o fogo que te sustenta. Quando você faz isso, você está conectando com seus ancestrais mais íntimos, com os ancestrais da sua alma, que vivifica a sua alma, que vitaliza a sua alma, né? Que amplifica, expande a tua alma, que te magnetiza, te ancora a tua presença aqui, agora. Isso é maravilhoso. Faça isso mais vezes. E a terceira nota vocálica que beneficia, que cura, que ancora a nossa ancestralidade genealógica é a vogal O. Assim mesmo, ó, O. Só que essa vogal já vibra no plexo solar, quando você inspira e faz assim, ó. O. O. Deu para sentir? Experimentem fazer comigo aí, de onde você está. Inspira. Vibrando a partir do seu plexo solar. O plexo solar é a morada do seu subconsciente, é a morada do seu programa ancestral genealógico que vem instalado contigo quando você nasce. E quando você faz a vibração O, você está fazendo uma... Vou fazer aqui uma parábola com o computador. Você está fazendo uma desfragmentação desse programa. Você está eliminando os vírus desse programa. É verdade. Você está reorganizando esse programa dentro de você, aqui no teu plexo solar. E quando você faz I, A, O, você está alinhando verticalmente as 3 dimensões da sua ancestralidade. É um exercício muito simples, muito prático, e eu tenho certeza que se você fizer isso sozinho uma vez, você vai perceber que alguma coisa acontece no teu campo vibratório, né? E você faz isso, e isso é um presente que você está dando para as tuas dimensões ancestrais, e um presente que você está dando para ancorar a tua presença vertical aqui agora em você, né? Essa prática é uma prática muito importante para nós, é uma prática muito importante para mim, é uma prática que eu compartilho já há alguns anos com inúmeras pessoas, é uma prática que eu faço nas minhas relações pessoais, é uma prática que eu faço para mim mesmo, porque ela faz esse alinhamento vertical com as 3 dimensões da sua ancestralidade e favorece o alinhamento com a tua consciência de presença. Favorece mesmo, né, essa consciência de presença. Eu sugiro a você fazer essa prática quando você quiser, quando você sentir necessidade, quando você perceber que há um desalinhamento no seu campo, ou há uma dispersão mental, ou
a algo que você sinta a ser ancorado em você, de dentro da sua presença maior. Essa fica a minha sugestão. E eu queria encerrar essa fala dizendo para que não esqueça de que quando nós falamos de ancestralidade, nós falamos de consciência. E quando nós falamos de consciência, o sentido para nós que nós damos à consciência se desdobra nessas 3 macrodimensões da consciência. A consciência do subconsciente ou o inconsciente, como é dito em algumas linhas, né? A consciência do eu consciente racional e do eu consciente anímico, que ancora aqui parte da nossa dimensão na existência, e o supraconsciente, a consciência supraconsciente, que vai além dessa existência aqui e agora, né? Que está na dimensão da vida maior, que transcende a existência relativa e ancora a existência em diversos planos de vida, né? Em diversas outras dimensões da vida. É disso que nós estamos falando quando também nós falamos de ancestralidade. E a ancestralidade, ela nos oferece justamente diversas marcas, diversas memórias nessas diversas dimensões da nossa consciência. Quando nós conseguimos irmanarmos uma e outra, inevitavelmente nós também realizamos um processo de expansão da consciência, né? E isso que é, né, na minha percepção, né, é o caminho de expansão da consciência. É um caminho que possamos fazê-lo integrando a dimensão do inconsciente, a dimensão do consciente e a dimensão do supraconsciente, mas relacionando com essas inteligências da grande vida, né, que residem na natureza física, na Mãe Terra e no cosmos. É isso que eu venho compartilhar com vocês e, mais uma vez, assim, agradecer muito, muito mesmo a audiência de vocês. Gratidão a todas e todos. Água de Eveté, ou Namastê, como também nós podemos dizer. Até breve e nos vemos ainda.